Olá, tudo bem com você? Vem cá, você concorda comigo que todos nós temos altos e baixos na vida? Tenho certeza que sim. E nesta nossa conversa de hoje, nesta nossa mensagem de agora, eu gostaria de falar de uma pessoa extraordinária que a Bíblia conta, que é Elias. Elias, ele foi aquele profeta, né, que fez multiplicar azeite e farinha, fez ressuscitar morto, que orou, parou de chover, e orou de novo e a chuva caiu. Então ele era uma pessoa com grande intimidade com o Senhor, mas ainda assim continuava ainda sendo um ser humano. Ele não tinha lá essas vaidades espiritual, né, como se fosse hoje, talvez as pessoas, né, dissessem, né, o homem da prosperidade vai passar por aqui, já que multiplica azeite, né? O homem da oração poderosa, aquele que ora que faz chover, faz cair fogo do céu. Ele reconhecia que ele poderia orar, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas se não fosse Deus na vida dele, porque na verdade não é a oração poderosa, é a resposta poderosa. Porque quem opera é Deus. Não adianta a gente orar, se não for da vontade de Deus. Deus não vai responder conforme a nossa vontade. Então, no meu entendimento, é a resposta poderosa que é valiosa. E qual que seria a suposta oração poderosa? Aquele que ora com o coração humilde e quebrantado. Mas voltando para cá, depois que Elias já tinha feito tudo isso, né? E ele orou, inclusive, desceu fogo do céu e tudo aquilo ali, a chuva também veio, depois de 3 anos. Jezabel ameaçou tirar a vida dele. E ele sentiu medo e ele fugiu. E em determinado momento ele pediu a Deus que ele já tinha tido bastante, que Deus tirasse a vida dele, que ele não era melhor do que os antepassados dele. E ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E eu acho interessante que Jesus ele passeia no Antigo Testamento todinho. E nesse caso aqui, Jesus ele é o pão assado em brasas. Foi Jesus que desceu ao inferno e venceu Satanás e tomou a chave do abismo e da morte para que nós pudéssemos viver eternamente. Nós o que cremos nele. E Jesus também, ele é a nossa fonte de águas vivas. Consideremos então que lá na cruz furaram Jesus de lado e saiu água, né? Muita água. Então o pão e a água estavam ali com Elias. Jesus estava com ele presente o tempo todo. E aí ele então se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela... Aliás, perdão. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Eu acho curioso assim, porque ele comeu, bebeu e deitou. E depois o anjo tornou a tocar nele, ele comeu, bebeu e se levantou. Às vezes você tem experiência com Jesus, mas não tem uma comunhão com ele. Veja que ele comeu e bebeu 2 vezes, 2 fala de comunhão, você com Deus, eu com Deus, né? E isso nos dá força para andar, isso nos dá força para seguir. Eu acho interessante que ele andou 40 dias e 40 noites ali no deserto, até chegar no Horebe, o monte de Deus, e entrou na caverna e passou a noite. E o Senhor Deus, então, em determinado momento, o Senhor diz: saia e fique no monte na presença, pois o Senhor vai passar. E aí, então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Quero parar só até aqui, tá? O que eu fico observando é o seguinte: talvez você esteja já no monte de Deus, mas você continua dentro da sua caverna.
Você está indo para a igreja, você canta louvores, mas o seu coração ele ainda está oprimido. Você ainda está carregando suas lutas, suas derrotas, seus medos, tantas dificuldades. Quais são os seus medos? Hein? Quais são os seus medos? Diga para você mesmo. Quais são suas fraquezas, suas tristezas? O que te faz querer desistir? O que te faz querer entrar dentro da caverna e não sair mais? Elias ele já tinha provado do pão, já tinha provado da água, mas ele entrou, e mesmo no monte de Deus, ele entrou na caverna e passou a noite. É interessante que às vezes a gente pode ir para a igreja, cultuar todos os dias e ainda assim continuar dentro da caverna. Sabe o que é curioso? Que é legal também? É que a Bíblia nos fala que a noite e o dia para Deus são a mesma coisa. Olha que coisa maravilhosa. Elias passou a noite na caverna, mas Deus sabia onde ele estava. Nada era escuro para o Senhor. E muitas vezes o que acontece? A gente fica esperando grandes coisas, grandes movimentos, grandes eventos na nossa vida, mas Deus está nas pequenas coisas. Ele vem de forma suave falar conosco. Elias, ele estava como uma pessoa deprimida. Ele estava triste, cansado, eram tantas lutas, ele fazia tanto. E mesmo assim as pessoas ainda queriam acabar com a vida dele. Será que isso não tem acontecido com você? Você faz tanto pelas pessoas que estão à sua volta e só recebe ingratidão. Você está cansado de lutar. Quem sabe você só recebe pedradas, né? Só recebe pedradas. Estende a mão e o que recebe são mordidas. E isso te faz se sentir abatido, pensar em desistir, largar tudo e todos, desistir da vida. E eu digo até realmente se matar, tirar a própria vida. Tem muita gente que está pensando em suicídio por causa das muitas desilusões, tristezas e angústias. Mas eu quero te falar, Deus não vai falar com você no meio do trovão. Se Ele quiser, Ele vai, mas o que você está precisando não é de um redemoinho, não é de um trovão forte, é de alguém que fale dentro do seu coração. É de alguém que venha falar com você. E o que eu quero falar, saia de dentro do seu coração, saia de dentro da sua caverna. Saia de dentro de tudo isso aí, os pensamentos negativos, tudo isso só alimenta a destruição. Então saia de dentro disto aí e vem para fora, vem ouvir Jesus falar com você. Abra os seus ouvidos, se torne uma pessoa sensível ao Espírito Santo. E aí, o que está interessante no Monte Horebe, né? O Monte Horebe, quando a gente vai ver, o Monte Horebe que é o mesmo Monte Sinai, né? Conforme está escrito em Deuteronômio 4:10 e Êxodo 19, de 1 a 3, é o mesmo monte. Em um monte estava Elias, e Elias ele se escondeu na caverna estando no monte. Aliás, ele estava na caverna. Mas o Senhor disse, saia da caverna e venha para o monte. E aí, cá na frente, bem antes, aliás, Moisés também, o Senhor diz para ele assim, e Deus respondeu, diante de você passarei toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não verá a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor. Olha que coisa linda. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Sabe onde foi que Deus falou isso com Moisés? Também foi no Monte Horebe. E a diferença é que Elias ele se abrigou numa caverna, mas Deus disse para Moisés que o colocaria numa fenda. E eu estava orando, mas Senhor, que fenda na rocha? Pode haver fenda na rocha, Senhor? Sim, Jesus, Ele é a rocha, que abertura é essa? E o Senhor me fez entender, a fenda é o coração de Jesus. É no coração de Jesus que você pode se esconder. E é interessante porque o Senhor, Ele nos fala, o Senhor Jesus,
ele nos diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ele e o Pai são uma pessoa só. E o Senhor Jesus, ele te abriga, ele te dá abrigo, ele te protege. E sabe o que mais que o Senhor diz? Ele diz assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que eu quero dizer para você? Se hoje, como Elias, você está na caverna, sai para fora. É redundante, né? Venha para fora. Ponha-te de pé no monte. E o Senhor, ele vai falar com você. O Senhor, ele vai te proteger. O Senhor, ele vai te reanimar, porque o Senhor diz que ele vai colocar você na fenda da rocha. E a fenda da rocha, ela é maravilhosa. E eu estava orando ao Senhor, tentando entender isto. O Senhor é tão lindo que eu acho, porque o Senhor diz assim, olha, há aqui um lugar perto de mim. Se você já leu a Bíblia, você sabe muito bem que o Senhor Jesus, ele está assentado à direita de Deus. É Jesus esse lugar perto de Deus. É Ele que está ali. É nele que nós estamos. O monte, a rocha, é a ligação entre Deus e o homem. A rocha é o que nos liga ao Senhor, ao Pai. E Jesus, ele é a rocha. Se você não estiver na rocha, se você não estiver em Jesus, você jamais verá Deus. Você jamais vai poder ouvir a brisa falando com você. Você jamais vai poder sentir a paz que Cristo dá. Por isso, hoje eu quero fazer mais uma vez um convite. Venha para a rocha, saia da caverna e confia, lança os teus cuidados sobre o Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Porque Deus tem cuidado de você. Pode acaso a mãe que amamenta esquecer o seu filho que mama? Mas se isso acontecer, o Senhor não se esquecerá de ti. Deus não vai se esquecer de você, Deus não tem se esquecido de você. Então não importa por tudo que você tem feito e só tem recebido ingratidão, sofrimento, parece que nada compensa, confia no Senhor e o mais Ele fará, mas permanece na rocha. É normal que a gente se entristeça, é normal que a gente chore, é normal que a gente se sinta fraco, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. E é o Senhor quem nos vivifica quando nós estamos apegados à carne, apegados ao pó. Que o Senhor possa falar ao seu coração nesta noite e que você possa sentir toda a paz que Cristo dá. Até a próxima. A paz do Senhor.